E o estado desse tipo de pessoa que diz que não vai para a igreja nem para o carnaval é pior do que o carnaval e é pior do que a religião. Porque é alguém que vive em cima do muro. Então, se as experiências de culto, as reuniões coletivas, os cultos online não me satisfazem, e se a expressão de liberdade total, que vamos lá, extravasar, é gandaia geral, esse sorriso que a gente mostra nas câmeras quando elas estão ligadas, esse sorriso que a gente joga no Instagram, se esse sorriso não é verdadeiro, é um sorriso fake, é um sorriso de momento, então a pergunta de hoje é: onde eu encontro essa plenitude? Onde? Se não há plenitude aqui dentro da igreja, que vocês estão descobrindo, e não há lá fora plenitude, onde é que eu estou errando? É possível você estar numa igreja por 30 anos e viver agoniado, deprimido, triste, abatido dentro da igreja. É possível. Por quê? Primeiro a gente precisa entender que quem está no mundão não tem como viver uma plenitude, porque essa plenitude só é encontrada em Jesus. Ponto final. Mas também quem está na igreja pode não viver essa plenitude. E isso mudou a minha vida. E eu quero sempre compartilhar o que mudou a minha vida com vocês. Por quê? Por que dentro da igreja eu não vivia uma plenitude? Por causa de uma palavra mal entendida, que é palavra-chave para viver essa plenitude. Você precisa entender essa palavra, porque se você não entender essa palavra, você vai envelhecer dentro de uma igreja e você nunca vai conseguir crescer espiritualmente. Nunca. Nunca. Pense nessa palavra que eu até pedi para Anne colocar. Pense nela. Vontade. Vontade. Pense bem nessa palavra. Porque isso aqui é chave para você viver plenitude na sua vida espiritual. Todo mundo sabe o que é vontade, né? Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. Agora é mais importante ainda. Eu pedi para ela colocar uma frase e preste atenção. A porta para a intimidade com Deus é a vontade. Segura aí. A porta para a intimidade com Deus. Eu não estou dizendo que é só a vontade, estou dizendo a porta. Vocês estão entendendo, né? Eu não estou dizendo que a única coisa que precisa para você ter intimidade com Deus é vontade. Não, é a porta, é por onde você entra para a intimidade. Pronto, a porta do quarto da intimidade com Deus é a vontade. Sem isso aqui, não há e nunca haverá intimidade com Deus. Nunca. Eu garanto a você, eu afirmo a você, utilizando a palavra de Deus, que não há possibilidade de você ter intimidade com Deus sem a vontade. Mas essa palavra tem sido uma pedra no meio do caminho de muitos cristãos. Porque, veja bem, a porta para a intimidade com Deus é a vontade. E você precisa entender uma coisa. O grande problema da igreja não crescer, além de ser mensagens erradas dadas para as pessoas, ensino errado, o grande problema é o povo achar que quando você aceita Jesus, a primeira coisa que você tem que buscar é isso aqui. Você vai cair do cavalo. Porque isso é o último estágio. Não é o primeiro passo da caminhada espiritual. Ninguém vai achando, por favor,
que porque você aceitou Jesus hoje, você já tem intimidade com Deus. Essa intimidade ela é construída e leva tempo. Deus é uma pessoa. Para você ter intimidade com alguém que preste, eu não estou falando com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa você pode ter intimidade no mesmo dia. Mas para ter intimidade com alguém que preste, leva tempo. Imagine com Deus. Vocês estão entendendo? Então a porta para a intimidade com Deus é a vontade, mas você não tem que começar a sua vida pela intimidade. Porque não tem como. E se não tem como começar pela intimidade, a gente já percebe que isso daqui não é o mais importante no início da caminhada, a vontade. Eu vou ler e agora a gente vai completar. A porta para a intimidade com Deus é a vontade. A porta para a intimidade com Deus é a vontade, mas a porta para a caminhada espiritual é a prática. Se você entender a diferença entre essa palavrinha vontade e essa palavrinha prática, sua vida muda hoje mesmo. Mas você precisa entender direitinho a diferença entre isso, vontade, e isso daqui, prática. Você não começa a andar com Deus, não é pela vontade, mas é pela prática. A vontade vem depois. Se você não entendeu bem, eu vou desenhar direitinho para você. Intimidade com Deus, gente. A gente canta muito isso. Eu quero ser íntimo, eu quero te conhecer. Eu quero aquela coisa assim de muita intimidade. Intimidade com Deus é o último estágio da caminhada espiritual. E aí sim, isso envolve vontade da sua parte, que é a porta para a intimidade. Mas o início da caminhada espiritual nem sempre é movido por uma vontade. Porque muitas vezes a sua vontade não é orar. E não é você sozinho que muda a sua vontade. É Deus. A única coisa que você pode fazer com a sua vontade é submetê-la à vontade de Deus. Só isso. Você não tem a capacidade sozinho de mudar a sua vontade, de mudar o seu querer. É só Deus que muda a vontade de alguém. É claro que há uma cooperação mútua, mas você não consegue sozinho isso. Aí você diz, mas se a cooperação é mútua, é uma ajuda minha, uma ajuda de Deus, eu quero mudar a minha vontade. Por que então Deus não muda logo? Já eu explico. Então, muitas vezes, a gente fica deprimido dentro de uma igreja porque a gente acha que deve orar quando sentir o desejo de orar. Porque na cabeça de muita gente, orar sem vontade é hipocrisia. Na cabeça de muita gente, orar sem vontade é falsidade. E não é. Eu não estou dizendo que a melhor oração é a oração sem vontade. Não. Aí sim eu seria hipócrita. A melhor oração é a oração com vontade. Mas a oração sem vontade não é falsidade. O desejo de orar, preste atenção. Eu estou falando pegando a minha vida. O desejo de orar dificilmente vai acontecer de forma constante. Vamos ser sinceros. A gente precisa separar, por favor, a gente precisa separar a palavra vontade da palavra decisão. Senão a gente não cresce. Senão a gente não flui no poder de Deus, na presença de Deus. A gente precisa aprender a separar a palavra vontade da palavra decisão. Então eu posso decidir sem vontade. Eu preciso promover o divórcio da palavra vontade e da palavra decisão.